E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero falar um pouco deste assunto sobre Martinho Lutero. Em primeiro lugar, dizer que não é para criar conflito com ninguém, é apenas para informar, aos irmãos católicos, aos irmãos protestantes, uma parte da história que não é contada. Então, é esse o motivo, mostrar uma parte da história de Lutero que muitas pessoas não conhecem até hoje. Que a gente escuta falar é que esse Martinho Lutero, um monge, um padre católico, vendo os erros da cúria do seu tempo, por ele ser um homem piedoso, um homem muito religioso, um homem muito santinho, é a imagem que a gente tem. Não, Lutero foi aquele cara que ele via muito erros, ele viu muito erros no clero, do seu tempo, e ele quis fazer uma reforma religiosa. Então é isso que se ensina, no mundo protestante, e acaba pensando que Lutero foi aquele cara bonzinho, querendo ajudar, aquele homem bonzinho, santinho ali que queria ajudar. Então por isso ele fez essa revolução protestante. Então por isso ele abraçou essa causa. E não é bem assim, não é bem assim. Quando a gente vai estudar um pouco sobre Martinho Lutero, não é bem assim. Ele não era isso tudo que as pessoas dizem, que ele era um homem piedoso, um homem com uma tendência santa para restaurar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é bem assim. Tanto é que em seu tempo tem outras pessoas, tem outros homens que tomaram uma decisão de fazer uma reforma da igreja sem sair da igreja, que é o caso dos santos. Teve santos do tempo de Martinho Lutero que ao invés de condenar a cúria e romper com a igreja e fazer essa revolução e fazer esse alvoroço todo, ficaram dentro da igreja e se entregaram à santidade, e com isso deram um grande exemplo para aquele povo daquele tempo e para nós hoje. Sustentaram a igreja. Esses foram verdadeiros reformadores da igreja, foram os santos. Muito pelo contrário do que Martinho Lutero fez. Então vou ler um pouco da história dele. Eu estou estudando sobre este assunto no livro de professor Felipe Aquino, aquele livro para entender a reforma protestante, e indico para você que quiser fazer esse estudo também, você que se interessa por este assunto e não conhece, você que se interessar por este assunto, tá aí uma boa dica de estudo, o livro de professor Felipe Aquino, para entender a reforma protestante. Eu vou ler uma passagem desse livro para você entender que Martinho Lutero não foi aquele cara bonzinho com intenção puramente religiosa de santificar a igreja. Senão ele tinha feito como fez São Francisco de Assis, que sem destruir a igreja, que sem sair da igreja, ele fez uma reforma dentro da igreja. E não sair para fora da igreja e fazer um alvoroço. Beleza? Então é assim. Então vamos lá, Aqui diz, que historiadores russos defendiam que a reforma protestante não é senão o disfarce religioso da crise econômica social comum na Europa em meados do século XVI. Esses historiadores russos vão defender que a reforma protestante não é senão o disfarce religioso da crise econômica social comum na Europa em meados do século XVI. Segundo esses historiadores, Lutero foi um agitador popular e não um autêntico teólogo, nem um homem dotado de profundos sentimentos religiosos. Um filho de camponês que compartilhava das aspirações de seu povo. Segundo esses historiadores, Lutero não era aquele homem dotado de profundos sentimentos religiosos. Ele não tinha não era aquele profunda santidade religiosa, não, como foi passado para a maioria das pessoas, que acreditar que Lutero era aquele homem que queria realmente a santidade, que buscava realmente a santidade.
E não era, né? Ele não era um homem dotado de profundos sentimentos religiosos. Foi um agitador popular e não, né, um autêntico teólogo. Então isso é o que dizem esses historiadores russos. Agora eu vou mostrar para vocês um texto, né, de Martinho Lutero. O que ele defendia, o que ele passou, né? Ele vivia se esforçando, né, fazendo grandes penitências, grandes orações, e não se conformava, né? Até ele chegar a um ponto, lendo Romanos, lendo Gálatas, ele chegar a um ponto de dizer que o homem foi, né, totalmente corrompido pelo pecado original, que não tinha remédio, que o homem só podia pecar, né? Que ele só podia pecar, não tinha remédio para o homem, era irremediável, né? Ele foi totalmente corrompido pelo pecado, então o homem só podia pecar. Então Lutero foi chegando à sua tese de que, a ponto de dizer que você podia pecar fortemente, desde que você cresce fortemente em Jesus Cristo. Mas você podia pecar fortemente. Então veja, eu vou citar uma frase dele aqui. Seja pecador e peque fortemente, declarava Lutero. Mas tenha fé ainda mais forte e alegre-se em Cristo, que é vencedor do pecado, da morte e do mundo. Nem por um momento imagine que esta vida é lugar de habitação da justiça. O pecado deve ser cometido, olha aí, o pecado deve ser cometido. Para vós deve ser suficiente que reconheças o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O pecado não pode separar-vos dele. Mesmo que cometas adultério 100 vezes ao dia e cometas outros tantos morticínios. Olha que frase, né, de Martinho Lutero. O pecado não pode separar-vos dele. O pecado não pode separar de Jesus Cristo de maneira nenhuma. Mesmo que cometas adultério 100 vezes ao dia e cometas outros tantos morticínios. Veja, né, que ensinamento desse homem. Pecar fortemente, desde que você creia fortemente, que o pecado não vai te separar de Jesus Cristo de modo algum, né? Mesmo que você cometa 100 vezes adultério por dia, contrariando toda a fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem olhar para uma mulher e a desejar, já cometeu adultério em seu coração. Então Martinho Lutero formulou na sua tese e esqueceu completamente o ensinamento da Sagrada Escritura, onde São Paulo vai dizer aos Gálatas, né, que não satisfaças o desejo da carne. Então Martinho Lutero ficou completamente, né, embriagado com essa tese de que você podia pecar fortemente, que você estava garantido, desde que você cresce, né, fortemente em Jesus Cristo. Que ensinamento, né? Então você podia estar tranquilo que estava salvo. Lutero estava embriagado com a sua descoberta. Senti-me renascer imediatamente e pareceu-me ter entrado no próprio paraíso. Olha o ponto que ele chegou, né? Lutero estava, né, embriagado com a sua descoberta. Olha o que ele vai dizer. Senti-me renascer imediatamente e pareceu-me ter entrado no próprio paraíso. Com essa sua tese, ele se sentiu, né, livre. Ele se sentiu a ponto de dizer que parecia que tinha entrado no paraíso com a sua tese. Agora, para Lutero, bastara possuir a certeza da salvação, pela fé em Jesus Cristo, para se alcançar a salvação. Então, só bastava a fé em Jesus Cristo para alcançar, né, a salvação. Na Páscoa de 1517, ao começar o curso sobre as cartas aos Hebreus, expôs a sua tese. Olha a tese dele, que ele expôs, né? Ele expôs essa tese. O homem é incapaz de se reabilitar por si só,
de qualquer pecado. Todas as virtudes humanas são pecados aos olhos de Deus. Todas as virtudes humanas são pecados aos olhos de Deus. E obrigou o seu aluno Bernardi a defender uma tese de doutorado sobre a graça e o livre-arbítrio, inteiramente de acordo com seus princípios. Esta doutrina passou a ser o Evangelho de Lutero. Então essa tese, essa doutrina, passou a ser o Evangelho de Lutero. Era uma revolução dentro do cristianismo. E Lutero juntou outras teses a esta. A rejeição dos sacramentos, do sacerdócio ministerial, do sacrifício da missa, da hierarquia, da tradição, enfim, de tudo aquilo que fazia a vida da Igreja Católica. Rejeitava tudo, né? Esse grito de Lutero foi ouvido por uma Alemanha inquieta e hostil a Roma. Esse apelo de Lutero nessa tese, tudo isso que ele levantou, né? Toda essa tese de rejeição ao sacramento, ao sacerdócio ministerial, né? O sacrifício da missa, da hierarquia, da tradição, enfim, tudo aquilo que fazia a vida da Igreja Católica. Esse grito de Lutero foi ouvido por uma Alemanha inquieta e hostil a Roma. Então, no contexto histórico, né, havia uma inquietação muito grande, havia uma rejeição muito grande, né, dos príncipes alemães, uma revolta, né, uma vontade de independência da Igreja. Mas, repito, né, podia ser feita uma reforma que nem os santos fizeram, sem destruir a Igreja, né? Um homem com um espírito realmente de santidade tinha purificado a Igreja como fizeram os santos, sem sair da Igreja, sem fazer essa revolução, né? Teve outros meios. Lutero tinha outras chances. Tanto é que a gente vê os santos que fizeram. Enfim, né? Lutero foi ouvido por uma Alemanha inquieta e hostil à Igreja. Então quer dizer que ele foi aquela faísca que precisava, naquele caldo de cultura, foi aquela faísca que disparou, né, essa revolução, que incendiou, né, essa grande revolução, e não uma reforma. Porque a verdadeira reforma religiosa, quem fez foi os santos, foram dentro da Igreja, homens e mulheres santas, monges, né, que foram purificando a Igreja por dentro. Não saíram da Igreja não jogaram fora a Igreja, como fez Lutero. Jogar toda a doutrina fora e causar essa revolução, né? Tanto é que não é uma reforma que não acaba nunca, né? Outros foram reformando a doutrina de Lutero. Rapidamente surgiu outros reformadores, né? Rapidamente, né, surgiu outras rupturas com Lutero. E assim sucessivamente, no século XXI que nós estamos, pessoas ainda estão rompendo, pastores ainda estão rompendo com outros pastores e fundando as suas igrejas. Então quer dizer que não foi, né, uma reforma, como as pessoas pensam, foi uma reforma. Não foi. Foi uma revolução, foi uma deforma que não acabou ainda, né? Os verdadeiros reformadores foram aqueles que fizeram dentro da igreja, no silêncio, em sua oração, em sua santidade. Então está aí mais um pouquinho da história de Lutero, para mostrar que não foi aquele homem com aquela vontade de ser santo, a ponto de dizer que mesmo que você adulterar 100 vezes ao dia e cometer outros morticínios, mas basta você crer em Jesus Cristo. E muitas pessoas não conhecem essa origem, né, histórica, e conhecem Lutero apenas como aquele homem, né, bonzinho, que quis ajudar a igreja, que quis deixar uma mensagem positiva. Está aí a mensagem que ele deixou. Seja pecador e peque fortemente, declarava Lutero. Mas tenha fé ainda mais forte e alegre-se em Cristo. Como assim, né, eu pecar e me alegrar em Jesus Cristo? Não, a gente deve lutar sim, como diz, né, nas Sagradas Escrituras, a gente deve lutar sim para não cometer adultério, para não pecar, para não satisfazer, né, a vontade da carne. Então Lutero esqueceu disso tudo, causou nessa grande revolução. Beleza? Se você não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal,
Muito obrigado e fique com Deus.